Chegamos hoje na lição de número 4 aqui da classe dos adultos, navegando nesse trimestre com vocês, estudando um texto do pastor Ezequias Soares, onde nós estamos compreendendo sobre a defesa da nossa fé cristã. E é importante você observar que a lição 4, que cai no dia 26 de janeiro, trabalha sobre um tema que nós defendemos. Deus é triuno. E é claro que você em Cristo precisa compreender essa doutrina. Inicie bem a tua aula. Inicie por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto áureo, que se localiza em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Também apresente a verdade prática e a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza nos seguintes endereços: Mateus capítulo 3, versículos 15 a 17, depois capítulo 28, versículos 19 e 20. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, se inscreve nesse canal e envia essa aula para mais alguém, para você não perder nenhuma das nossas postagens para o teu crescimento em Jesus. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado e postando todo esse material aqui para você pelo YouTube, pelo Spotify e também pelo TikTok. Você vai encontrar o nosso material. Aproveita e me segue também no Instagram. Eu espero muito que o Senhor fale com você através dessa palavra para a glória e honra do Senhor Jesus. Então vamos estudar a palavra de Deus. Na lição de hoje, nós vamos estudar uma doutrina que é defendida ao longo dos séculos pela própria igreja. Vamos compreender a respeito da doutrina da Trindade. Vamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus triuno. E essa é uma verdade central no cristianismo, fundamentado aí pelas Escrituras. Também é importante destacar, já a início de conversa, início de aula, que você não vai encontrar o termo trindade na Bíblia. Mas essa verdade bíblica, essa doutrina bíblica está presente nas páginas das Escrituras. É importante você compreender que essa verdade bíblica ela é testemunhada pela própria igreja. Teófilo de Antioquia faz questão de trabalhar exatamente essa doutrina e depois Tertuliano defende essa mesma doutrina afirmando a apresentação, a existência, a essência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós vamos estudar a história da igreja, especialmente a história da teologia, também descobrimos que o credo atanasiano também vai defender a doutrina da Trindade, apresentando esse Deus Todo-Poderoso em unidade, conformidade, sendo demonstrado aí em três pessoas, sem confundir essa mesma essência e essa substância. É importante também você observar, de acordo com a Escritura, e fundamentando isso com a declaração de fé das Assembleias de Deus, que nós defendemos, que foi publicada em 2017 pela editora CPAD, a declaração de fé destaca o seguinte, que há um único Deus eterno, um único Deus todo-poderoso, que subsiste em três pessoas distintas e iguais em poder, em glória e majestade. Essas três pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Criador de todas as coisas. Você já sabe disso de uma forma clara. Todas as coisas visíveis e invisíveis também. Isso é fundamentado em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então pega o caderno e anota esse texto aí. E Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Também o Filho, que é Jesus, é o Redentor, plenamente Deus, plenamente homem, que esvaziou da sua glória e realizou a obra vicária no Calvário, fundamentando aí de forma gloriosa a nossa salvação. Sabe qual a base bíblica que você tem? João capítulo 3, versículos 16 a 18. Também Hebreus capítulo 10, versículos 12. Vale a pena você ler esse texto aí. E o Espírito Santo, não deixa ele de fora. Ele também é consolador, vivificador, é o guia da igreja em toda a verdade, também é Deus. João capítulo 16, versículo 13,
Leia esse texto em Romanos capítulo 8, versículo 2 também vai te dar fundamento para isso. A Santíssima Trindade, essa doutrina que nós estamos estudando, ela não é meramente uma filosofia, mas é uma doutrina profundamente bíblica e prática também para a própria igreja nessa compreensão. Ela molda a nossa adoração, ela molda também a nossa compreensão sobre a doutrina da salvação, propósito de Deus, o plano de Deus, e demonstra agora exatamente essa ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando nessa obra extraordinária. Há uma complexidade ao entender a doutrina da Trindade. Não pense que é algo fácil, mas é importante nós observarmos isso com respeito, com cuidado, e o nosso objetivo aqui em sala de aula é trazer clareza para que você possa compreender o amor de Deus através da doutrina da Trindade. Mas eu levanto uma pergunta para você trabalhar em sala de aula. Anote a mesma. O que é a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade é a revelação bíblica que há um único Deus que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que compartilham também da mesma essência divina. Não são três deuses, guarda isso aqui, tá? Mas um só Deus em perfeita unidade. Eu espero muito que o Senhor te use, e você que é professor da classe dos adultos e quer melhorar as suas aulas nesse trimestre, você precisa conhecer o Facilita EBD. No Facilita, você vai encontrar o esboço desta pesquisa que eu fiz para poder enriquecer a tua aula. Você encontra o meu esboço, você vai encontrar os slides. Você pode utilizar todo esse recurso na Escola Bíblica Dominical da sua igreja e está disponível em uma assinatura trimestral. Você pode acessar facilitabd.com.br. O link está na descrição desse vídeo. Clica, conheça como funciona. Vai te ajudar muito nesse trimestre a melhorar as suas aulas. E claro, isso é disponível e exclusivo para quem se torna assinante. O primeiro ponto da aula de hoje trabalha então sobre o seguinte argumento: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. No primeiro ponto da lição, eu tenho uma dica para poder te ajudar. Leia uma passagem bíblica que se localiza em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde você vai encontrar os vislumbres da doutrina da Trindade. O primeiro subtópico, então, aborda sobre o seguinte assunto, de acordo com o pastor Ezequias Soares: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Como primeiro subtópico da lição, o pastor Ezequias Soares recorre ao termo hebraico que descreve exatamente a unidade desse Deus Todo-Poderoso sendo único, a partir da palavra Echad, que traz exatamente essa ideia de unidade composta, confirmando então a doutrina da Trindade. Esta mesma palavra hebraica é encontrada em algumas passagens do Antigo Testamento para descrever essa unidade composta. A exemplo do texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A passagem bíblica se refere então à unidade do casamento, falando a respeito do casamento entre um homem e uma mulher, que quando se casam se tornam um. A partir disso, você encontra então a referência dessa unidade composta sendo revelada no Antigo Testamento. Quando você olha para esse conceito da Trindade, entendendo essa ideia do monoteísmo judaico-cristão, você também encontra outra passagem bíblica que eu quero te dar como dica, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra Echad aqui também reforça a ideia de unicidade desse Deus Todo-Poderoso, que não exclui aqui as pessoas da sua divindade, no caso o Filho e o Espírito Santo. Você vai encontrar essa ideia dentro do texto. A compreensão da palavra Echad, do termo hebraico, traz então essa unidade em uma harmonia da doutrina composta, confirmando então a doutrina do monoteísmo bíblico e ao mesmo tempo a revelação da Trindade.
Nesse sentido, Deus ele é apresentado nas Escrituras como Deus único, porém também revelado como Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso não vai contradizer a passagem bíblica de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Aqui você percebe uma unidade entre três pessoas distintas, que é de forma perfeitamente absoluta, sendo apresentada nessa visão de união. O mesmo termo se encaixa com a união do matrimônio, do casamento. Outro texto que vai confirmar a Trindade no Antigo Testamento, só para você anotar e apresentar para os teus alunos, sem entrar em contradição com o monoteísmo. Você encontra, então, o termo sendo apresentado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Olha a perspectiva plural aqui sendo apresentada, de trindade em unidade sendo descrita no texto. Portanto, a doutrina da Trindade, ela é exatamente uma doutrina confirmada pela Bíblia e não contradiz o monoteísmo judaico-cristão. Ela vai expressar de forma perfeita essa revelação do Deus Todo-Poderoso. E quando você compreende o termo hebraico Echad, você compreende então essa tradução do Antigo Testamento que traz esse conceito para defender essa doutrina que nós defendemos. Mas eu tenho uma pergunta para te ajudar. Será que a doutrina da Trindade ela vai contradizer o monoteísmo bíblico? Levante essa pergunta em sala de aula e apresente essa resposta. Não. A doutrina da Trindade não contradiz o monoteísmo bíblico, como eu expliquei para você. Muito pelo contrário, ela vai confirmar essa revelação de um Deus único, revelado nas Escrituras, que subsiste e é apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo. E esse termo revela então essa unidade composta dentro da palavra de Deus. Pega isso e deixa Deus te usar na EBD da sua igreja. Aproveita e me segue no Instagram, que Deus abençoe você. Vamos então para o nosso segundo subtópico, que trabalha agora sobre essa evidência da Trindade no Antigo Testamento. Pega o caderno e a caneta para a gente explorar isso com você em sala de aula, em nome de Jesus. Para o pastor Ezequias Soares, a doutrina da Trindade ela é evidenciada em todo o Antigo Testamento. Então, quando você abre a Bíblia no Antigo Testamento, você vai perceber as declarações divinas da Trindade sendo apresentadas no texto. Vamos anotar os versículos. O primeiro deles está em Gênesis 1, 26, como já citei para você. Olha lá o que vai dizer. Façamos o homem à nossa imagem. Outro texto que vai te ajudar a entender a compreensão da Trindade no Antigo Testamento. Gênesis também, capítulo 3, versículo 22. Eis que o homem se tornou como um de nós. Olha a palavra nós ali sendo apresentada. Isaías agora, capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha o texto mais uma vez sendo apresentado. Essas passagens do Antigo Testamento evidenciam a doutrina da própria Trindade no Antigo Testamento e demonstram aqui essa unidade e essa essência compartilhada do próprio Deus Todo-Poderoso, sendo único e se revelando como Pai, Filho e Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela vai defender e reafirmar que nós cremos em um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de serem distintas, são iguais em poder, em glória e majestade, compartilhando aqui a mesma essência divina. Então, estou fundamentando a partir da declaração de fé. Também, você vai encontrar textos no Antigo Testamento que vão dar esse fundamento. Deuteronômio 6, 4, como nós já explicamos para você, e você pode comparar agora dando um pulo para o Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, isso fica mais evidente. Apocalipse também, capítulo 4, versículo 11, você vai ver a majestade do Senhor sendo exaltada nesse texto.
Portanto, é essencial você compreender, a partir dessa leitura da teologia da Trindade, que se trata como um princípio central do cristianismo, como essencial compreensão de entender que Deus é criador, o Filho é o nosso redentor e o Espírito Santo é revelado como nosso vivificador e também consolador. Em sua plenitude, a doutrina da Trindade ela se demonstra como perfeita e sendo revelada, demonstrando aí exatamente essa ação do próprio Deus no plano da salvação. Tenho mais uma pergunta para você me ajudar. Aproveita e comenta. Será que a doutrina da Trindade ela está apenas restrita ao Novo Testamento? O que você acha? Deixa o teu comentário aqui nesse vídeo. Como você viu, ela não está restrita ao Novo Testamento, mas ela se revela em diversas passagens do Antigo Testamento, como nós citamos, e essas passagens confirmam essa revelação. Vamos caminhar então. Terceiro subtópico do primeiro ponto trabalha sobre essa argumentação revelada agora no Novo Testamento. A doutrina da Trindade também é revelada ali de acordo com o pastor Ezequias Soares. De acordo com o pastor Ezequias, a doutrina da Trindade no Novo Testamento ele é apresentada de forma mais clara ainda. Fica mais fácil de entender essa doutrina da Trindade em diversas passagens. Pega o caderno e a caneta para poder anotar e entender a veracidade dessa doutrina. João capítulo 16, versículos 7 a 16. Você vai ver Jesus apresentando um relacionamento com a sua natureza trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Usando exatamente esses termos. Eu, tu e ele. Revelando então essas distinções na natureza do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você percebe também que antes da sua ascensão, ele ordenou aos discípulos que batizassem as pessoas, os novos discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Observa a distinção da Trindade sendo apresentada pelo próprio Jesus. A ênfase em si vai destacar de forma muito clara essa unidade desse Deus Todo-Poderoso em menção sendo revelado como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na pluralidade das pessoas dessa divindade. Entendendo esse conceito, que às vezes é um pouco complicado, nós entendemos de uma forma muito clara que a doutrina da Trindade também foi exposta pelo próprio apóstolo Paulo nas Escrituras. Ainda está com o caderno e a caneta aí? Anota esses textos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 6. Você precisa ler esse texto em sala de aula, onde você vai apresentar essa reafirmação dos ministérios sendo dados pelo Espírito Santo, pelo Senhor, que no caso é Jesus, e pelo Deus Pai. Olha a revelação sendo demonstrada ali. Essa harmonia é expressa também na bênção apostólica. A bênção apostólica que nós finalizamos o culto, em 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam então com todos nós. Olha outro texto também que vai confirmar a doutrina da Trindade. Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Paulo reforça essa unidade trinitária, falando aí da singularidade do corpo de Cristo, da esperança da fé, desse batismo na atuação do Espírito do Senhor e do nosso Senhor, Deus e Pai sendo revelado aqui. Essa revelação trinitária no Novo Testamento também demonstra a glória do Deus Pai. Olha que coisa rica que nós temos em mãos. Então, esse Deus Todo-Poderoso, ele é apresentado de forma como Criador, o Filho como Redentor. Você vê também o Espírito Santo sendo vivificador e consolador dessa obra. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, também vai trabalhar essa distinção da Trindade. Tenho uma pergunta para poder te ajudar. A Trindade é apresentada de forma explícita no Novo Testamento? Será que ela é apresentada assim? Claro que sim. De forma explícita no Novo Testamento, nós vamos encontrar diversas passagens bíblicas
que vão demonstrar esse Deus triuno em atividade no envolvimento da obra da salvação. O que você está achando dessa aula? Deixe o teu comentário aqui, se você puder, e envie esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus. Vamos agora para o nosso segundo ponto, tá? No segundo ponto, nós vamos trabalhar agora as heresias contra a doutrina da Trindade que surgiram no decorrer dos séculos, de acordo com o próprio pastor Ezequias Soares. No segundo ponto, também é importante você ler uma passagem bíblica, Isaías 63, versículos 8 ao 10, onde você vai ver Javé, o anjo do Senhor, de face a face, o Espírito da santidade do Senhor são demonstrados aqui em três pessoas distintas. Vamos compreender a primeira doutrina herética que trabalha contra a própria Trindade, que é o unicismo. O pastor Ezequias Soares aponta que a Bíblia, como nós já vimos, apresenta esse Deus único que subsiste em três pessoas, sendo apresentado em sua unidade, de forma distinta, mas com a mesma essência. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 e 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Essa doutrina da Trindade se torna então fundamental para o próprio cristianismo. Há textos no Novo Testamento, como no Antigo, como você já viu, que vão confirmar a doutrina da Trindade. Entretanto, ao longo da história, surgiram então agora outros conceitos contrários a esse tipo de ensinamento. Entre eles, os monarqueístas diacônicos, que trabalharam aí no segundo século e ensinavam que Jesus ele recebeu poder, o dunamis, na ocasião do batismo e se tornou divino após a ressurreição. Esse é o conceito dos monarquistas. Essa ideia trabalhava então a negação da divindade absoluta de Jesus. Vai dizer que o termo do poder de Jesus é um termo somente em um tempo transitório e depois se torna pleno. Esse conceito vai ser contrariado pelo apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que declara que o Senhor Jesus é verdadeiramente Deus. Esse ensino ele foi ensinado e foi combatido pela própria igreja. Outro movimento contrário a essa ideia da Trindade é compartilhado agora pelos modalistas, que ensinavam que Deus se manifestava com três máscaras diferentes, ou três roupagens de apresentação. Se apresentou na criação como Deus Pai, se apresentou na redenção como Deus Filho e agora se apresenta como o Espírito Santo na santificação. Essa doutrina unicista passa a ser agora distinta e passa a negar a doutrina da Trindade, e nós não defendemos esse tipo de ensinamento. É importante você perceber que a palavra de Deus é clara em falar de um Deus único, em unidade, que se revela em três pessoas. Passagens bíblicas que vão combater esses conceitos. João capítulo 8, versículos 17 e 18, 2 João, versículo 3, você vai perceber que desconsiderar a doutrina da Trindade é desconsiderar a obra da salvação e a divindade do próprio Jesus. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer também, para você pensar. A doutrina da Trindade, ela é compatível com o monoteísmo bíblico? Claro que sim. Nós sabemos que a doutrina da Trindade ela é compatível com o monoteísmo bíblico, onde esse Deus Todo-Poderoso se revela de forma distinta como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Confirmação bíblica para isso, Mateus 3, versículos 16 e 17, e as explicações nós já demos agora nos subtópicos passados do primeiro ponto. Vamos caminhar. Eu espero estar ajudando você. Se eu estou, deixa teu comentário e coloca aqui de onde você está me assistindo e de que parte do Brasil você me acompanha ou fora do Brasil também. O segundo subtópico trabalha então sobre a verdade bíblica.
No segundo subtópico, o pastor Ezequias Soares argumenta que a doutrina unicista não pode ser derivada simplesmente da própria Bíblia Sagrada, da própria Escritura. Porque a Escritura, em sua totalidade, apresenta uma visão ampla da própria pluralidade desse Deus revelado em unidade nas Escrituras. A Bíblia oferece uma série de versículos bíblicos que fala da distinção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, de forma textual, o unicismo cai por terra. Você também vai perceber que ao longo da revelação bíblica nós vamos ver essa consistência na apresentação desse Deus triuno. Você tem diversas passagens bíblicas, como nós já citamos para você. Gênesis 1, 26, Isaías 6, 8. O Novo Testamento também vai confirmar isso de forma clara, como nós já apresentamos. Portanto, afirmar que a Bíblia sustenta o ponto de vista unicista significa ignorar muitas passagens bíblicas que nós já citamos aqui para você, que apresentam essa pluralidade na unidade. Também é importante você observar que a doutrina da Trindade não é apenas um conceito teológico, mas é uma compreensão indispensável para interpretar a obra da salvação. Então, negar essa doutrina, você vai bagunçar todo o conceito da interpretação bíblica, do entendimento da obra da salvação. A Bíblia, em sua totalidade, vai apresentar fundamentos que confirmam a doutrina da Trindade. Mas vamos parar para pensar e eu quero a tua opinião aqui no comentário, tá? Será que a Bíblia vai oferecer um suporte para a doutrina unicista? Comenta aqui. Você percebe que não. Em diversas passagens bíblicas, como nós já defendemos e apresentamos para você, vai apresentar essa unidade na pluralidade desse Deus que se revela de forma extraordinária, e isso é confirmado na própria Escritura como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, o que é que você está achando da aula de hoje? O teu comentário, o teu likezinho também é importante. Vamos caminhar então para o último ponto para a gente fechar. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. No nosso terceiro ponto, vale a pena você ler outra passagem bíblica. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 6, onde você encontra esse Deus triuno presente na distribuição dos dons espirituais. E o primeiro subtópico trabalha agora outro conceito, o problema da atualidade. O pastor Ezequias Soares trabalha um problema que está surgindo na atualidade dentro do movimento pentecostal. Movimentos pentecostais que se declaram unicistas, negando então a doutrina da Trindade. Quando nós observamos isso, nós percebemos então um equívoco teológico dentro desse conceito. Alguns relembram até desvios doutrinários que já foram combatidos na história da teologia cristã, a exemplo do próprio arianismo, onde Ario, que era de Alexandria, defendia que Cristo, nosso Senhor Jesus, era uma criatura de Deus e não era divinamente pleno na mesma essência como o próprio Deus. Ario foi combatido pela própria história da igreja e no primeiro concílio de Nicéia nós vamos entender de forma muito clara, em 325, que a sua doutrina caiu por terra. Mas, na atualidade, esses conceitos retornam. Inclusive, na lição 5, nós vamos trabalhar muito sobre esse conceito também. Essa heresia, ela foi combatida de forma muito clara pela própria palavra de Deus. Observe o texto de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, e Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que afirmam que Jesus é divino. Por outro lado, também, você vai perceber que a doutrina da Trindade, ela passa a ganhar força com o Tertuliano, que defende exatamente essa mesma essência que nós compreendemos hoje. O Concílio de Nicéia vem, então, em 325 para combater a doutrina herética de Ario. Nós percebemos, de acordo com a Bíblia e de acordo com a própria história, que conceitos teológicos foram surgindo para defender a doutrina da Trindade. Tem um concílio que aconteceu em 381, e esse concílio foi o concílio niceno, que trabalhou exatamente essa ideia
da divindade também do Espírito Santo. Observe, concílios doutrinários para defender a Santíssima Trindade, que foram estabelecidos para demonstrar a divindade do Deus Pai, a divindade do Deus Filho e a divindade do Deus Espírito Santo, reafirmando então a nossa fé em Cristo. Vamos parar para entender qual a importância desses concílios, tanto o concílio de Nicéia como o concílio de Constantinopla, para reafirmar a Trindade. Esses concílios foram importantes por quê? Porque eles ajudaram a combater heresias, como o próprio arianismo, ajudaram a defender a divindade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essa distinção, mas ao mesmo tempo a mesma essência, e trouxeram a reflexão teológica sobre aquilo que nós cremos hoje. Na atualidade, existem movimentos pentecostais, igrejas evangélicas que defendem essa cultura do unicismo, negando até mesmo a divindade do próprio Jesus. Tome cuidado com isso e observe os conceitos bíblicos verdadeiros, por isso que é importante você observar a palavra de Deus e estudar teologia para defender a igreja contra esses ataques desses lobos ferozes. Vamos caminhar para o segundo subtópico, então, que trabalha sobre uma reflexão bíblica. O pastor Ezequias também levanta a importância da questão teológica pastoral. Como a teologia pode ajudar os ministérios pastorais a combaterem essas heresias. Essas heresias que estão surgindo no nosso tempo, através de canções, é importante você observar a letra das canções que são entoadas nos nossos cultos, valorizar, irmãos, hinos da harpa cristã, hinos antigos, que foram escritos e compostos com o objetivo de louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Hoje está tudo diferente. E às vezes as pessoas que compõem alguns hinos são pessoas que não têm o compromisso com esse tipo de adoração. É claro que nem em todos os casos agem assim. Existem muitas pessoas de Deus, ungidas por Deus, que procuram glorificar o nome do Senhor. Por isso a gente precisa valorizar esse povo de Deus que, em sua palavra, de forma eficaz, defende as Escrituras. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, descreve que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é espada de dois gumes, que trabalha no discernimento do nosso coração até o seu interior. Embora seja inegável, existem aí algumas pessoas que utilizam as canções para a própria corrupção da teologia que nós defendemos. A distorção em pequenas palavras. Ensinamentos que estão surgindo hoje que distorcem pequenas palavras, pequenos conceitos e negam movimentos como nós entendemos de forma muito clara e ensinamentos que apresentam a nossa base bíblica. É interessante você observar que, em alguns casos, há necessidade de uma verdadeira conversão genuína ao entendimento da palavra de Deus, da revelação das Escrituras e entender que as Escrituras são fonte necessária para o nosso entendimento bíblico. Portanto, o papel da igreja é fundamental para ensinar a verdade de Deus, a palavra de Deus, a revelação da Trindade, apresentar esses textos bíblicos e, ao mesmo tempo, descrever que o poder da palavra transforma e a verdadeira conversão bíblica não invalida essas doutrinas que nós defendemos e, ao mesmo tempo, leva as pessoas a um verdadeiro discipulado cristão. Para fechar a aula de hoje, o último subtópico, então, vai trabalhar sobre uma posição oficial. Essa posição oficial é a posição da Assembleia de Deus no Brasil. No terceiro e último subtópico, o pastor Ezequias Soares enfatiza como a posição oficial da Assembleia de Deus no Brasil que o unicismo é uma doutrina que nega a Trindade e ensina que Deus se manifesta de modos diferentes. Mas nós, como pentecostais, não defendemos esse conceito. Nós compreendemos o que a Bíblia diz, fundamentados na Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que reflete o pensamento da CGADB, e nesse conceito nós também nos baseamos. Olha o que a própria declaração diz.
Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa declaração reafirma exatamente que nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso e confirma o nosso conceito bíblico e rejeita a doutrina do unicismo. Portanto, a doutrina da Trindade não é apenas uma questão teológica, mas é uma questão de um elemento fundamental à nossa fé cristã, que apresenta essa revelação da Trindade. E rejeitar essa doutrina é rejeitar aquilo que nós cremos como pentecostais de linha clássica. E aqui eu levanto uma pergunta para fechar a aula. Por que o unicismo ele passa a ser considerado uma heresia? O unicismo é considerado uma heresia porque nega a doutrina da Trindade, onde Deus se apresenta como três pessoas em sua unidade. E há diversos textos bíblicos que confirmam essa declaração. A minha oração é que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical. Se inscreve no canal e, claro, esteja conosco acompanhando as aulas durante esse trimestre para o teu crescimento em Jesus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você Em Defesa da Fé Cristã, texto escrito e comentado pelo pastor Ezequias Soares, texto de apoio da lição. Vale a pena você ter esse recurso durante esse trimestre, vai te ajudar muito a compreender essa aula. Indico também a revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD. Esse material é riquíssimo para você que gosta de estudar aí artigos e conceitos bíblicos sobre a nossa doutrina teológica. Também indico para você a revista Ensinador Cristão, que nesse trimestre traz uma abordagem muito legal para o teu crescimento em Jesus e a tua abordagem bíblica para a glória de Deus. Te aguardo por aqui na lição 5, onde nós vamos trabalhar que Jesus é Deus. E que Deus abençoe você. E eu te espero por aqui na próxima semana, na segunda-feira, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.